1 Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Amém, queridos? Só até aqui. Semana passada eu comecei o capítulo 2 com os irmãos e comecei a falar sobre crescimento espiritual. E eu disse aos irmãos que nada melhor do que o crescimento espiritual começar pela limpeza em relação aos pecados, né, irmãos? Tem muita gente que engana a si próprio, porque a Deus ninguém engana, não é? Engana a si próprio. São pessoas, aqui não tem, mas eu estou falando para os irmãos se ligarem no que eu quero dizer. Tem pessoas que enganam a si próprio porque tem aparência de santidade, não é? Mas não vive na presença de Deus. Então o apóstolo Pedro, quando começa a falar sobre crescimento espiritual, ele começa a dizer: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações. E eu chamei a atenção dos irmãos terça-feira passada, que o apóstolo Pedro não disse assim, vai amenizando. Não, ele diz deixando, vai deixando. Você tomou conhecimento que aquilo ali não é bom? Deixa. Não é, irmãos? Tenha cuidado. Olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Um dos grandes desafios da igreja, desde o início da igreja até hoje, é combater os falsos mestres, né? Pessoas que aparentemente ensinam, mas aconselham para o mal. Por exemplo, a Bíblia ela não pode ser absorvida parcialmente. Por exemplo, eu não posso absorver da Bíblia só o que eu gosto, ou o que eu acho que serve para mim. Eu tenho que absorver a Bíblia toda. A Bíblia é a palavra de Deus, não é metade da Bíblia. Você já pensou que a Bíblia foi escrita para a gente? Eu já falei para os irmãos outras vezes aqui, quando a Bíblia fala das obras da carne, ela está chamando a nossa atenção. A carne, a natureza carnal do homem, ela é tendenciosa às obras da carne. Mas nós, que temos Jesus no nosso coração, já não andamos mais segundo a carne. Nós andamos segundo o Espírito. Então a Bíblia ela foi escrita para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Então, olha, tenha cuidado com isso. Ah, pastor, mas fulano uma vez me disse que eu só era para eu pegar da Bíblia o que era bom. Então pega a Bíblia toda, que a Bíblia toda é boa. Tá certo? Então não abra mão de nenhum versículo, porque por mais duro que seja, ele serve para a nossa edificação espiritual. Então o apóstolo Pedro, ele já vai nos vacinando, dizendo, olha, não existe crescimento espiritual com pecado. O pecado tem que ser deixado. Aí ele diz, deixe toda malícia, todo engano. E eu falei para os irmãos, né? Falei para os irmãos do dolo, né? E falei para os irmãos da maldade. Eu disse, olha, irmão, não se pode um crente se admitir um crente com o coração cheio de maldade. Tá certo? Nem o crente que finge. Nem o crente que finge para enganar, para tirar bom proveito. Não. Nós somos crentes, tirando todo fingimento, toda inveja e toda murmuração. E eu disse aos irmãos aqui que a palavra que se traduz por murmuração é a mesma que se traduz por maledicência. Ou seja, o apóstolo Pedro, falando para a igreja que estava dispersa, ele diz assim, deixe de falar mal uns dos outros. Deixe de falar mal uns dos outros, isso é pecado. E isso não pode existir no nosso meio. Não pode existir, irmãos. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Reunião de obreiros. A gente faz reunião de obreiros, eu estou aqui há quase 7 anos. Cadê Grace? Está ali, quase 7 anos, não é? E para a glória de Deus, não teve uma reunião de obreiros aqui que teve briga. Mas vocês sabiam que tem reunião de obreiros em lugares aí que é uma baixaria? O povo vai para a reunião brigar? Não sei se vocês já viram isso. Mas tem reunião, o povo vai brigar, reivindicar, tem direito, não sei o que, eu vim gritar. Não,
a nossa reunião aqui é coisa de crente. A gente vem para crescer espiritualmente. Eu não quero baixaria na minha igreja, né, irmãos? E está na Bíblia, o apóstolo Pedro diz: deixa de falar mal dos outros. Eu falo assim abertamente, porque eu sei que na nossa igreja não tem. Mas se tiver, Jesus, é bom que Jesus usa a palavra para colocar todo mundo no lugar, né, irmãos? É assim, ó, a gente sabe defeito uns dos outros, não sabe? Sabe, defeito, às vezes a gente sabe que o irmão é mais, fraqueja mais do lado, tem a boca pesada, né, que não pode ver e não pode ouvir e tal, mas o nosso papel diante de Deus é amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E a gente não pode esquecer disso. Como é? Quem é aquele irmão? Eu assisti um filme uma vez do povo lá de nós, lá do Nordeste, Jaziel, né? Acabou que eles, era um diálogo entre 4 pessoas, Eduardo, e acabou que eles descobriram que os 4 eram primos. Agora como? É assim, foi falar, aí disse: como é seu nome? José. José é filho de quem? José é filho de João, primo de Maria, que casou não sei com quem, que traiu não sei quem, né? Que pulou a cerca naquela data, não sei o que. Menino, tu é filho desse povo? Pois é, aquela Maria que pulou a cerca, que traiu o marido, é prima da minha mãe, que casou não sei com quem, não sei, daqui a pouco conheceu, todo mundo era primo. Mas com crente não. Não pode ser assim. Isso é o povo que não tem Jesus. Quem é Jaziel? Um servo de Deus, lá da minha igreja. Deus usa ele grandemente pregando a palavra. Quem é Eduardo? Segundo dirigente da nossa igreja. É um evangelista da igreja, um homem de respeito. Quem são os irmãos do Círculo de Oração? Quem é a irmã Deusira? Uma bênção de Deus. Já leu a Bíblia 10 vezes, 20, sei lá quantas. Domingo a gente orou por ela aqui, terminou mais uma leitura anual da Bíblia Sagrada. Né, irmãos? Isso é interessante, porque se a gente não repreende isso, o demônio toma conta da igreja. Daqui a pouco está tudo brigando. E eu orei essa noite, eu disse: Senhor, na minha igreja eu não tenho conhecimento, mas se tem alguém que fala mal de alguém, eu repreendo o demônio em nome de Jesus. Eu orei essa madrugada aqui em cima e gritei aqui, bati nesses bancos: se tiver aqui, sai, Satanás, desse lugar. Porque aqui é o lugar onde se manifesta o Espírito Santo de Deus. A glória de Deus, onde tem salvação de vidas. Mas o apóstolo Pedro agora, depois de falar do pecado, que ele está falando de crescimento espiritual, e não pode ter crescimento espiritual com o pecado, ele começa a falar agora, irmãos, uma coisa bem interessante. Porque ele, depois de ele falar do que nós devemos deixar, ele agora fala do que nós devemos desejar. Ele falou que o versículo 1 começa deixando, e o versículo 2 começa desejai. Ou seja, algumas coisas nós temos que deixar, e outras coisas nós temos que desejar. O que é que nós temos que deixar, irmãos? Nós devemos deixar o antigo homem, e nós devemos desejarmos o que? O novo homem. E a Bíblia Sagrada fala como é esse novo homem. A Bíblia fala do que nós, agora, passa do que nós devemos deixar para o que nós devemos desejar. E aí, o crescimento espiritual, no crescimento espiritual, nós devemos entender que tem coisa que a gente precisa deixar. E a gente sabe o que é que nós temos que deixar: o pecado. O pecado destrói o homem. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos, diante de Deus. Tem uma coisa que acaba com o ser humano, tá certo? E a cada dia vai se intensificar. Vocês já leram que o período da grande tribulação, a primeira metade vai ser um período de bonança, o anticristo vai ser amigo de todo mundo. Vai ser um período de aparente prosperidade, um período de engano, porque depois ele vai mostrar que ele veio. E é uma coisa interessante: nós não podemos conviver com engano, não podemos conviver com mentira, não podemos, irmãos. Nós temos que falar a verdade. Você sabia disso? Nós somos crentes, e crente tem que falar a verdade. O mundo vai de mal a pior, vai mentindo e se afundando. Agora a igreja, ela continua triunfante. Por quê? Porque a igreja não precisa de mentira para sobreviver. A igreja sobrevive da verdade. E exclusivamente
exclusivamente da verdade. A igreja não precisa de mentira. Temos que deixar a velha natureza. Agora, irmãos, é interessante. E temos que desejar afetuosamente, a Bíblia diz, como meninos novamente nascidos. Aí ele diz assim: nós devemos desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Ou seja, nós agora, como meninos, agora preste bem atenção, não é um menino que qualquer, um menino buchudo qualquer. Eu disse no aniversário de Thaís que ela era uma menina buchuda. Até hoje as irmãs estão pegando o pé dela por causa disso, né? E porque eu falei esse termo, ficou em casa e ela disse: mas eu vou lhe pegar, né? Vou dizer uma com você esses dias, não é porque eu chamei ela de menina buchuda, mas a Bíblia não está falando de menino buchudo, não. Sejam meninos buchudos, ou seja, esqueçam a Bíblia e agora ande conforme as suas próprias convicções. É isso que a Bíblia está dizendo? Não, a Bíblia está dizendo assim. A Bíblia está falando que o alimento ele é vital para o crescimento saudável e sustentável do crente. Agora, para ela dizer isso, ela diz assim: desejem afetuosamente como meninos. Aí a Bíblia diz: novamente nascidos. Preste bem atenção que não está falando do velho homem, está falando do novo homem que nasceu de novo. Meninos que nasceram de novo. E o que é que nós devemos desejar? O leite racional. Aí a Bíblia diz: racional e não falsificado, porque por ele vocês vão crescendo. Ou seja, a Bíblia diz assim, o alimento agora ele é fundamental para o nosso crescimento. Preste bem atenção a alguma coisa que eu quero falar para vocês. Sabe qual é a grande marca de uma pessoa que nasceu de novo? É a sede pela palavra. Você preste bem atenção. Você já foi a um culto que não teve palavra? Já foi a um culto que não teve palavra? Que só teve muita coisa, menos palavra. Não fica faltando uma coisa? Não fica? A gente não sai frustrado? Pense num culto que eu não durmo, assim, constrangido. Geralmente eu não durmo, mas às vezes é de alegria, mas tem uns que eu durmo com o coração apertado, assim, que eu peço misericórdia a Deus a noite toda. É quando não tem palavra. Ou quando alguém troca a palavra por outra coisa que não é a palavra. Quem nasceu de novo deseja se alimentar de coisa boa. Preste bem atenção que eu quero falar para os irmãos agora, que tem alguns sintomas que a gente precisa combater na nossa vida. Por exemplo, nós precisamos combater da nossa vida, porque a Bíblia fala do leite racional. Não é qualquer leite, é o leite racional, é o leite do entendimento. Ou seja, nós temos que ter apetite. Não podemos admitir na nossa vida a falta de apetite. Você imagina, meu irmão me disse que leu a Bíblia quantas vezes? 9? 7 vezes. A senhora foi quantas vezes, Madeusida? 10. 7 vezes também. 7 vezes, os dois estão lendo junto. Você imagina, aqui nós temos pessoas que já leram a Bíblia 7 vezes e já começaram uma nova leitura. Você imagina a realidade da nossa igreja? Quantas vezes a senhora já leu, irmã Maria? Toda vez, uma vez. E está lendo novamente. Agora você imagina, você olha para as irmãs do círculo de oração aqui, pensa que elas estão de brincadeira. Mas elas estão lendo a Bíblia. Agora eu vou dizer uma coisa: será que se admite nessa igreja alguém sem vontade de ler a Bíblia? Preste atenção que a Bíblia está dizendo assim: desejem afetuosamente, como meninos que nasceram de novo, o leite racional, e a Bíblia fala em não falsificado. Nós temos que combater. Analise a sua vida. Você não tem vontade mais de ler a Bíblia? Será que aqui nessa igreja tem alguém que está com falta de vontade de ler a Bíblia? Será que tem alguém aqui que nessa altura, não é, das coisas que acontecem, está se contentando em passar 20 anos na igreja e não leu o livro da Bíblia sequer, nem o livro de Judas leu? Não é, irmãos? Aí você observa, nós temos que combater duas coisas. Primeiro, a falta de apetite. Segundo, o alimento que não causa crescimento. Porque a Bíblia está falando que o alimento que nós devemos desejar tem que ser um alimento que não seja falsificado.
Se a Bíblia está dizendo isso, é porque existe alimento falsificado. Não deseja alimento falsificado. Eu vou falar claramente para os irmãos: não corra atrás de profecia. Nós não precisamos disso, irmãos. Nós não precisamos consultar a casa de profeta. Nós não precisamos correr atrás de mentira, de engano, dessas coisas que estão embaraçando as pessoas aí. Não precisamos. Porque esta palavra diz que para os fiéis, as bênçãos e as misericórdias do Senhor o alcançarão. Você quer ver uma coisa? Tem duas pessoas. Tem aquela pessoa que engana a si mesma, que imita as coisas de Deus para querer ser usado por Deus, inventa anjo, inventa bênção, inventa fogo caindo do céu, e pensa que todo mundo é bobo, todo mundo cai nessa história. Agora tem aquela que é responsável, que pega a Bíblia e prega a Bíblia. Enquanto ele está pregando a Bíblia, Deus está alimentando o nosso coração. Esse é o servo de Deus. Ele nem sabe que está sendo usado por Deus. Ele está lá, não é, irmãos? E a Bíblia diz isso, e semelhante a isso, eu estava olhando as grandes pregações dos grandes evangelistas. Ele não inventa as cores da túnica de José. Ele não inventa história mirabolante dos parentes de Bartimeu. Ele não inventa a história da família da viúva de Naim. Ele prega a Bíblia. Eles dizem assim, eu estava analisando algumas pregações. Eu estava observando o famoso evangelista Billy Graham. Eu estava observando o pastor Bernard Johnson pregando, que durante algum tempo passou, ele fez cruzadas e ganhou muitas almas para Jesus. E a pregação desses homens era o seguinte: irmãos, havia um cego clamando na beira da estrada. E a multidão oprimia aquele cego, e a Bíblia diz que quanto mais ele gritava, mais a multidão oprimia. E naquele momento, Jesus mandou chamar o cego. E da mesma maneira que Jesus mandou chamar o cego que clamava, embora a multidão oprimisse, Jesus pode chamar você essa noite e ouvir o seu clamor. E ele não inventava nada, era a palavra muito crua. E Deus derramava bênção, irmãos. É essa palavra que molda a nossa vida. Não deseja alimento falsificado. O alimento é verdadeiro, o alimento é a palavra, meu irmão. E nós temos a palavra em nossas mãos. Deus está falando conosco essa noite, está nos chamando a atenção. Agora tem um detalhe aqui que eu vou falar para os irmãos. É porque o apóstolo Pedro compara os crentes. Você veja uma coisa interessante, que a gente também não pode deixar a prepotência entrar na nossa vida. Eu nem comecei a falar o que eu quero falar essa noite, por isso que eu estou só olhando para o relógio. Porque o apóstolo tem pessoas prepotentes. Uma vez eu fui chamar o irmão para o discipulado. Aqui tem irmãos de ministério, ó. O Guimar está no discipulado comigo. Está lá comigo no discipulado. Quem mais? Gustavo já passou pelo discipulado. Davi está lá no discipulado. O Sidney. Tem vários aí, irmãos. Estão discipulados. O irmão Elimar disse a mim que vem para o discipulado. Não foi? Falou comigo, quarta-feira eu estou aí. Vou ver se arrasta Deus vira também. É verdade, né? Eu vim para o discipulado. Mas uma vez fui chamar o irmão para o discipulado, ele disse assim: eu tenho 50 anos de crente, só quer me humilhar, me fazer voltar ao discipulado. Irmãos, o apóstolo Pedro falando aos crentes dispersos, aí ele diz assim: desejem novamente. Aí ele diz: desejem novamente, afetuosamente, como meninos novamente nascidos. Ou seja, ele está dizendo assim: abra seu coração, rapaz. O coração na presença de Deus não é para ser fechado, não. É para ser aberto. Muita gente vem à igreja e não recebe nada, porque vem com o coração fechado. Eu vou sentar lá e eu vou ver o que vai acontecer. Eu não dou glória a Deus, eu não me levanto para orar. E se alguém cantar, eu vou corrigir, que ele está cantando direito, não está na partitura. Aí Deus fala conosco: vai te converter, crente. Porque tu tem que ser como um menino nascido de novo, rapaz. Coração rasgado. O profeta Joel diz: rasga o teu coração. Ele fala conosco. Porque como um bebê anseia pelo leite materno, nós devemos almejar pelo genuíno alimento, que é a palavra de Deus. Irmão, antes de eu começar aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês.
Você já observou João Batista? Olha, João Batista é um grande exemplo da prática disso aqui. Você imagina, uma vez eu estava pregando com os jovens, aí eu disse assim: João Batista é um exemplo de um homem feio, fedorento e de mau hálito. Aí os jovens ficaram assim para mim, aí disse: mas pastor, eu digo, João Batista morava no deserto, se vestia de pele de camelo, se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Tu imagina, mal aparentado. Alguém aqui já provou mel já de abelha? Como é que fica o hálito depois do mel? Fica bom? Fica? Não fica, né, irmãos? Não fica. Mas a Bíblia diz que o povo saía da Judéia, aliás, de Jerusalém, Judéia, das cidades circunvizinhas e iam para o deserto para ouvirem a palavra de João e serem batizados por ele. Você já viu um negócio desse? Por quê? O que é que João tinha de especial? Um homem tido como louco, lá no deserto, irmão, incomodando o povo a ponto de pedir a cabeça dele numa bandeja. O que é que João incomodava tanto? E o que é que atraía as pessoas? O próprio Jesus foi lá para ser batizado por ele. O que atraía era porque João servia, irmão, leite racional. Ele servia um leite genuíno, que não tinha contaminação. Agora, tu quer ver qual era o leite que João servia? Não era assim: receba a tua vitória, você ficar com engano. Eu sou pentecostal, mas tem coisa que eu não faço parte. Não venha como o Tiago para cima de mim, não, porque eu não tenho muita baboseira comigo, não. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Era um leite racional, meu irmão, e verdadeiro. Pega a palavra de Deus. Era a palavra de João Batista. Meu irmão, agora diga que o pastor não é pentecostal. Gente, senta ou não senta a glória de Deus ouvindo essas coisas? Agora tem uma coisa, eu quero falar para vocês, porque esse alimento nós sabemos que é a palavra de Deus. Agora, quer ver, porque a Bíblia vai dizer assim, versículo 2: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado. Eu fui pesquisar uma coisa interessante. O que é esse alimento? Você observe que é como se nós que somos crentes, nós devemos desejar a palavra de Deus sempre. Sempre temos que desejar a palavra de Deus. Devemos ter fome da palavra. Desejar a palavra ardentemente em nosso coração. A palavra quebra, irmão, toda má impressão do Evangelho. A palavra coloca por terra. E como os bebês se alimentam regularmente, eles têm hora para se alimentar, eles têm a quantidade de vezes que eles têm que se alimentar. Nós também devemos nos alimentar regularmente da palavra da verdade. Agora aqui é uma coisa interessante, porque eu estava observando o significado de leite racional. Não é leite racional. Leite racional gala logikos, do grego. E tem um significado, logikos, ele tem alguns, vem de logos, e ele tem alguns significados. Por exemplo, na filosofia pode significar a grande guia do universo, e aí vai uma ampla discussão filosófica sobre logos. Também pode significar, irmão, a razão ou a mente. Agora, se nós lermos a palavra de Deus, se você voltar no capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Pedro vai dizer assim, sendo de novo gerados, ou seja, ele está falando do novo nascimento, que ele fala no capítulo 2. Aí ele diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, aliás, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Aí ele diz, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então nós deduzimos facilmente que o apóstolo Pedro aqui, ele estava falando da palavra. Pedro, ele demonstra a preocupação dele que o povo estivesse vivendo pela palavra, guiados pela palavra da verdade. Irmãos, é a palavra de Deus que o apóstolo Pedro tem em mente quando ele fala do leite racional. Tá certo? A palavra leite racional. Agora tem um detalhe, porque ele diz assim, como meninos novamente nascidos. Que menino é esse? Que tem um tempo, presta atenção,
Tem um tempo que as pessoas dizem que a gente não pode falar a verdade para as pessoas. Não, pastor, quando alguém vem para a igreja, você não pode falar de pecado, porque vai afastar o povo da igreja. Não, irmão, não afasta. A palavra sendo ensinada com unção, a palavra sendo ensinada como a verdade, de maneira como está na Bíblia, ela não mata ninguém, ela traz vida. E é interessante porque quando a Bíblia diz assim, como meninos novamente nascidos, esse menino aqui, ele é brefós. Que menino é esse, brefós? Lembra daquele jovem lunático? Quando Jesus desce do monte da transfiguração, que o pai corre para Jesus e diz assim, os teus discípulos não puderam expulsar. Aí Jesus diz assim, mas esse povo, vou te dizer, não é? Não consegue, Jesus vai lá e expulsa, não é? O demônio. A Bíblia diz que aquele jovem era lunático desde a sua infância. Ele era lunático desde brefós. E eu, quando preguei sobre o jovem lunático aqui, eu disse, irmão, você lembra? Imagina uma criança pequena e endemoniada. Era o jovem lunático, filho daquele homem. Desde a sua infância, ele era lunático. A mesma expressão o apóstolo Pedro usa agora, para dizer assim, ó, desde a sua infância espiritual, não é? Que pode ser, inclusive, dentro do ventre da sua mãe, quando estava para ser gerado, o novo nascido, o que está em Cristo, ele deve almejar a palavra de Deus. Não existe um tempo sem palavra na vida do crente. Não existe, não pode existir um tempo sem palavra. A palavra tem que estar sempre presente na nossa vida. Tem pessoas aqui entre nós que eram terríveis em alguma área da vida, mas quando ouviu falar da palavra de Deus, a vida mudou. Né, irmãos? A vida mudou. Agora eu vou dizer uma coisa a você, ó. A você que está pensando que precisa de um tempo, você que está pensando que pode escolher o que ouvir da palavra de Deus, a Bíblia está falando conosco. Não. Desde a sua meninice você almeja um leite racional. Não é brincadeira, irmão. Eu não estou falando de coisas corruptíveis. Eu estou falando de coisas incorruptíveis, que é vivo. Você já viu um casamento como é? Casamento? Ali os namorados, quando namoram, né? Os irmãos do departamento de casais sempre falam isso. Irmão Marinho, irmão evangelista Eduardo, fala, quando vocês namoravam, tomava suco de mangaba para beijar um no outro, colar, o beijo assim, né? Smack, é assim que faz o beijo do namorado, né? E era, né, aquele negócio todo. Aí depois que casa, começa a ver as diferenças. Começa a ver que não era bem o suco de mangaba que ia dar jeito no casamento. Começa a observar que são pessoas diferentes que se uniram e precisam entender que se uniram no mesmo propósito. É interessante porque a palavra é viva. A palavra é como um casamento. Você já viu como é difícil a gente levar um não? Já viu como é difícil? Você vem ali e pensa que é o bam. Aí Deus olha para você e diz, você está errado. Você imagina o rei Davi, almejando construir uma casa de cedro para Deus. Eu moro em casa de cedro, meu Deus, entenda do deserto. Aí de repente Deus fala com ele e diz, não Davi, eu não quero que você construa casa de cedro. E frustrou, você imagina como não ficou frustrado o homem de Deus. É difícil levar um não. Mas o casamento do crente com a palavra, a gente precisa estar disposto a ouvir a palavra e a ser corrigido por ela. Você já viu vocês que são homens como eu, você já viu o que aconteceu com vocês homens casados, quando você decidiu não dar ouvido à voz da sua esposa? Quando a esposa diz assim, não faça, aí você por sua natureza, gente, nós somos homens, vou fazer. Depois você volta com o rabinho entre as pernas, era melhor não ter feito. Ela tinha razão. Não é? Ela tinha razão, era melhor não ter feito. Mesmo assim a palavra às vezes nos contraria, irmãos. É bom, você imagina, é melhor tomar um leite racional ou tomar um copo de Coca-Cola? Agora vou colocar até Coca-Cola, vou abrir até mão da Coca-Cola.
Não é? É melhor um copo de Coca-Cola, né? Você toma, bota gelo ali, é gostoso. Porque o leite racional às vezes contraria, Coca-Cola não contraria, mas o leite racional contraria. Mas eu vou dizer uma coisa para você, essa noite Deus está falando conosco, como meninos nascidos de novo. Ou seja, o primeiro menino não tinha entendimento, ele nasceu do pecado. Sabe como foi o primeiro menino? Olha para mim, para você entender. Primeiro menino, quando nasceu, ninguém mandou ele botar o dedo na tomada, mas ele foi lá e botou o dedo. E alguns ainda pegaram um pedacinho de ferro e botaram na tomada. Você fez isso quando criança? Não? Mas deve ter feito algum arco aí, né? Está lá embacido olhando para mim. Não é? Alguma coisa fez ali. Era o primeiro menino. Só que o segundo menino agora, que nasceu de novo, ele tem entendimento. E Deus está dizendo assim, ó, o menino que nasceu de novo, almeje o leite racional. Não é interessante, irmão, nós entendemos isso? O que é que nós estamos desejando? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque se vieram aqui essa noite, não estão desejando Coca-Cola. Coca-Cola é depois do culto. Mas se vieram aqui essa noite é porque almejam o leite racional, puro. Né, irmãos, que edifica, que é a palavra de Deus, né? É um alimento espiritual que eu estou falando, não é um alimento material, é um alimento espiritual, né, irmãos? A palavra de Deus é pura. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não existe crescimento espiritual sem palavra de Deus. Não existe crescimento espiritual sem a palavra de Deus, não existe. Tem coisas terríveis, por exemplo, só os ET de Jesus, dê glória a Deus aí. Meu irmão, não tem coisa mais ridícula. Só os ET de Jesus, vai, João, tá nesse time? ET de Jesus? O senhor tá, irmão João? Já pensou tão bonito desse jeito, ser chamado de ET? Ezequiel? Não, meu irmão, eu não sou ET não. Diga aí, Samuel, não é só os ET de Jesus, vai para lá, rapaz. É para lá, eu sou ET não. Eu sou crente, meu irmão, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Um preço muito alto foi pago pela minha vida. Tem coisas aí terríveis. Já pensou? Irmão, eu quando queria ser batizado no Espírito Santo, eu disse a Jesus, Jesus, é muito feio esses crentes rinchando. Aí Jesus, quando me batizou no Espírito Santo, isso não sou eu não, irmão, foi uma pessoa contando. Os mais novos não pensaram que foi eu, não é? Aí quando Jesus me batizou no Espírito Santo, tinha uma cela de um cavalo. Aí eu fui lá e comecei a pular, e entrei na cela do cavalo e saí guinchando. Aí tem aquilo, eu fui batizado no Espírito Santo. Foi batizado, foi pelo demônio, meu irmão. O Espírito Santo não faz ninguém rinchar, não. O Espírito Santo nos capacita para pregar a palavra dele com ousadia. Isso é o leite racional, é a gente entender quem nós somos e o que nós fazemos. Tenha cuidado, irmãos, com essas coisas. Tenha cuidado. Quem profetiza sabe o que está fazendo. Quem entrega recado sabe o que está dizendo. Porque se não souber, não está entregando o recado de Deus, não. E o recado tem que ser medido, ó. Ele tem que ser racional. Porque se ele não for, a gente não recebe, não, irmãos. Porque nós não somos qualquer criança, não. Nós damos glória a Deus e aleluia, mas nós somos crianças que nasceram de novo. E nasceram no Espírito, não nasceram no blá blá blá, não. É verdade. Olhe como a palavra nos coloca de pé, né, irmãos? Quer ver? Eu vou terminar. Palavra é vida. Em primeiro lugar, eu quero falar para os irmãos, eu falei do alimento. O alimento é a palavra. Só para eu terminar isso aqui, para eu terminar no horário culto. Se bem que começou a chover, vocês não podem ir para casa. Jesus está me ajudando essa noite. Agora você percebe um detalhe interessante. Eu vou perguntar e ninguém responda. Será que tem alguém aqui que já desistiu da leitura bíblica anual? Não está fazendo? Eu não vou mais ler a Bíblia não. Já li uma vez, não vou mais ler não. Já li 2 vezes, acabou, não vou mais ler não. Irmão, tem alguém com essa cabeça aqui? Tem alguém ainda dizendo, eu não vou fazer a leitura do jeito do pastor. Ô, meu irmão, pecado de Ananias e Safira. É ou não é? Enquanto estava a igreja de um jeito, aí alguém dizia, eu vou de outro.
Ananias e Safira, o pecado deles foi esse. Foi o dinheiro em si. É porque eles tinham o pensamento dele. Porque tem gente que diz, eu faço do meu jeito. Eu sou assim. Saiba que você ser assim é pecado. A igreja tem o jeito dela. Nós juntos somos a igreja. Aqui tem o dedo mindinho do pé. Da igreja, do corpo. Né? Aqui tem a orelha do corpo. Aqui tem o dedão da mão. Não é verdade? Está tudo aqui. Aqui, meu irmão, tem os olhos. Aqui também tem o cabeça. Ele está presente nessa igreja. Não é verdade, irmão? Aqui está o corpo. Já pensou? Uma vez eu estava jogando basquete, mais jovem, era jogador de basquete. Aí um menino foi, bateu no joelho do outro, que o joelho atravessou. O rapaz ficou andando assim, ó, estava com o pé para frente e outro de lado, porque o joelho foi para o lado. Aí ele saiu andando com essa parte da perna para frente e o pé para cá. Uma coisa diferente, devia ter filmado para contar depois, assim, meio troncho. Como que o corpo quisesse para um lado e o pé para o outro. Aí quanto mais ele andava, mais ele gritava. Ele quer ver que fica bom? Naquela época era meio mal assim, sabe? Já era obreiro da igreja, mas quer ver ficar bom, quer. Fecha os olhos. Quando ele fechou, ele pegou a perna dele e fez pá para frente. Ele deu um grito, mas daqui a pouco passou a dor. Vou jogar de novo. Estou bonzinho. O corpo está indo de novo para o mesmo lugar. Perna voltou para o lugar. Não existe perna para um lado e perna para o outro, não, meu irmão. Tem que ir. Tem uns que são 10 para as 2, assim, né? Mas vai para o mesmo lugar. Vai para o mesmo lugar. Quando o corpo vai, os pés vão também. Se não for, Deus não se agrada. É ou não é, meu irmão? É verdade. Se não for, Deus não se agrada. Quer ver uma coisa? Segundo, primeiro é o alimento, segundo o propósito. Aí a Bíblia diz assim, ó. Olha o que a Bíblia diz. Nós desejamos afetuosamente como menino. Lembre-se, o leite racional e não falsificado. Aí agora eu vou falar do propósito. Diz assim, ó, para que por ele vá crescendo. E tem versão que diz assim, para que por ele vá crescendo para a salvação. O propósito, sabe o que é, irmãos? A palavra de Deus nos torna sábios para a salvação. A palavra de Deus nos dá crescimento para a salvação. A palavra de Deus nos dá crescimento para a salvação. Nascemos da palavra e cremos na palavra. E qual é o propósito? Irmos morar no céu. Se não estivermos de acordo com a palavra, não vamos morar no céu. Por isso que a gente tem que olhar para a palavra. Tem que olhar para a Bíblia. É o que o apóstolo Pedro está dizendo. Irmão, veja que o apóstolo Pedro sempre pense isso. Pense a situação. O povo disperso. E o apóstolo Pedro pregando para eles. Ele podia dizer assim, não, você já está sofrendo tanta perseguição. Não é? Tem uma exceçãozinha na Bíblia, ele não diz isso. O propósito de almejar a palavra é ir morar no céu. É ser salvo. E eu quero lembrar a vocês, irmão, o desejo ardente que há no nosso coração de ver Jesus. Todos nós desejamos, ardentemente ver Jesus. Você imagina, sempre que eu lembro isso, eu lembro aquele trechinho que diz, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Não é bonito aquele hino, não é? E eu vou lembrando do céu, né, irmãos? Como será maravilhoso. Sabe por que eu tenho que lutar pela palavra? Vai chegar um tempo que a gente vai construir cofres se Jesus não voltar, no Sidney. Não é para guardar coisa valiosa, Michel. Não é para guardar ouro nem prata. Vai ser para guardar a palavra. Porque estão escrevendo outra Bíblia que tira um monte de coisa daqui. Estão escrevendo outra Bíblia e já tem preparado o público para receber ela, sabia? Já tem aquele público que diz assim, não, só retenho para mim o que serve, o que não serve. Deixa para os irmãos da igreja do Estevão de Março. Se a palavra não serve para você, meu filho, eu aceito. Eu aceito. Escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti todos os dias, o temor, não é? Vem ao nosso coração quando a gente lembra disso. Vai chegar um tempo que a gente vai construir cofre, marido. É para esconder a Bíblia. Porque estão reescrevendo a Bíblia, Júnior.
estão mudando a palavra de Deus. Mas aí às vezes as pessoas perguntam: pastor, para que eu tenho tanta Bíblia? É que eu vou esconder, meu irmão, uma debaixo do piso da casa, outra atrás das panelas do armário. Eu vou esconder onde tiver esconderijo, assim eu vou botar uma Bíblia escondida. Porque vai chegar um tempo que vão querer tomar as nossas Bíblias. Do jeito que disseram, não é o que eu estou dizendo. Do jeito que disseram assim, um dia, entreguem todas as armas, um dia, Everton, vão querer tomar a palavra de Deus das nossas mãos. Mas nós não podemos abrir mão da palavra. Não podemos. E vá treinando agora, irmão. Vá treinando. Não se embarace com o irmão desconcertado de um lado e do outro, não. Olhe para a Bíblia. Olhe para a Bíblia, olhe para a palavra e se edifique nela. Eu vou para a igreja adorar Deus, glorificar o nome dEle. Entregar os meus talentos nas mãos de Deus para ser usado por Ele. E aprender mais da palavra para ir morar no céu. Agora eu vou terminar, deu horário de eu terminar. Terminar, como eu disse aos irmãos. Terceiro lugar é uma constatação, que ele diz assim, versículo 3. Ele diz: o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Aí ele diz: se é que já provastes que o Senhor é benigno. Você presta atenção, irmãos, que aqui é interessante. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo assim, ele está justificando por que nós temos que almejar a palavra. Eu vou falar de uma forma bem simples. Sabe por que a gente precisa almejar a palavra? Porque Jesus já provou que é benigno para conosco. Primeiro ele morreu na cruz do Calvário quando ele não ganhou nada com isso. Deus me perdoe falar isso. Mas ele era filho de Deus. Ele não precisava ter morrido na cruz do Calvário. Ele não morreu por ele. Ele morreu por nós. Você imagina, Jesus não morreu por ele, morreu por nós. E você quer uma segunda prova do amor de Deus, de por que nós temos que buscar a palavra de Deus? Eu vou trazer a nossa mente, que é o que Jesus coloca no meu coração agora. Se não fosse Jesus na nossa vida agora, onde nós estaríamos? Não estou mandando ninguém olhar para trás como uma mulher de Ló. Eu estou dizendo assim, estou mandando ninguém virar estátua de sal. Eu estou fazendo você lembrar. Assim como Deus entregou a Moisés o último canto. E disse: Moisés, entrega ao levita para eles cantarem na terra prometida. Porque quando o povo estiver lá farto de mel, não é? A terra que manda leite e mel, eles vão esquecer quem colocou eles lá. Sabe por que nós devemos dar palavra, aliás, dar valor à palavra, almejar a palavra todos os dias? Aí o apóstolo Pedro disse: é que você já provou que o Senhor é benigno. Quantos aqui já provaram da bondade de Deus? Faça assim para eu ver. Quantos aqui já provaram da bondade de Deus? Porque se você não tivesse provado, você não estava aqui hoje. Você só está aqui, você só sobreviveu para chegar aqui essa noite. Todos nós, assim, aliás, vou tirar o você, vou dizer... Nós só sobrevivemos para chegar até aqui hoje porque Jesus é bom. Porque se Jesus não fosse bom para conosco, aí o apóstolo Pedro é como se ele invertesse a frase. Era para ele começar dizendo assim: vocês já provaram que o Senhor é benigno? Já provaram que Ele é benigno para com vocês? Então almejem como criança, nascida de novo, a palavra racional, não é? E não falsificada. Não é interessante isso, irmãos? O maior motivo, presta atenção, não vou falar uma coisa mirabolante e longe da Bíblia. O maior motivo pelo qual nós devemos almejar a palavra da verdade na nossa vida, e a palavra não tem exceção, irmãos. Não tem exceção. Pelo amor de Deus, ninguém aqui seja enganado. Não, Deus me deu uma experiência nova. Deus não lhe deu uma experiência nova fora da palavra. A experiência que Deus lhe deu tem que estar de acordo com a palavra, senão não foi Deus que lhe deu. Entenda isso, pelo amor de Deus. Ninguém coloca uma experiência, a Bíblia diz isso, mas na minha vida é assim. Não, na sua vida tem que ser a mesma coisa. Teve uma igreja que eu assumi, e os irmãos, eu comecei a questionar os irmãos, essa quantidade de gente.
Eu estou achando tão pouquinho a oferta dessa igreja, o dízimo dessa igreja é tão pouco. Não, um pastor aqui nos ensinou que todo crente desse 50 reais de dízimo, e estava resolvido. Mas ele reescreveu a Bíblia? Aí veio um ainda no final do culto e disse: pastor, se eu for dar o dízimo como deveria ser, era 20 reais. Na verdade, o pastor foi muito sábio. Aí eu dou 50. Eu falei: não, querido, se você quer ir para onde? Desse jeito? Quer ir para o céu? Não tem exceção na Bíblia. Não. Eu prefiro que você passe a dar os seus 20 reais. Mas desde que esteja de acordo com a palavra de Deus. Qualquer assunto, eu não estou falando de dízimo porque é um assunto polêmico, mas qualquer assunto da nossa vida, não existe uma experiência diferente para ninguém. Não existe, a experiência é a mesma. O mesmo Deus que é Pai para mim, é Pai para qualquer um de nós que estamos aqui. O mesmo Deus que vai nos julgar um dia é o que vai julgar todos nós que estamos aqui. Não existe uma experiência diferente, não. Não existe. Quer ver, irmãos? Vou resumir. Sabe por que nós devemos amar essa palavra que nós carregamos em nossa mão? Ame a sua Bíblia. Ame a sua Bíblia. Ame a palavra de Deus. Sabe por que nós devemos amá-la? Porque nós provamos todos os dias da bondade de Deus na nossa vida. Se nós olharmos em nossa volta, nós vamos ver a bondade de Deus, irmãos. 24 horas sobre a nossa vida. Já pensou? Se a gente vê a bondade de Deus, se você não viu, eu quero lhe fazer ver. Se você dizia assim: eu não vejo a bondade, não vejo Deus na minha vida. Como que você não vê? Falta comida para você? Falta uma cama para você dormir de noite? Falta livramento para você? Falta emprego para você? E eu vou falar, mas pare de reclamar, porque não falta nada, rapaz. Agora você é fruto do meu trabalhar. Vai nessa. Se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Diz o corinho, né? Se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Aí o corinho diz: tem gente que pensa que faz, acontece, mas tudo é pela glória de Deus. Ninguém merece. É pela bondade de Deus. Né, irmãos? Que Deus nos abençoe. Tenha a bondade de Deus essa noite sobre essa igreja, sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um de nós que aqui chegamos. Você só está aqui porque Deus é bom. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: se você não tem Bíblia ainda, fale com o Eduardo ali. Vai comprar uma Bíblia para você. Fala com o irmão Erimar. Procura os homens de Deus, é verdade, não é brincadeira não, irmão. Chega para os homens de Deus desse aqui. Diga aí, Guimar, se alguém chegar para você e dizer assim: irmão, eu queria muito ter uma Bíblia para eu ler e não tenho. Você comprava ou não comprava? Comprava. Eu conheço os homens que eu estou falando. Diga aí, João, se alguém disser assim: João, preciso de uma Bíblia. Você compra, rapaz, uma Bíblia dessa. É 500 reais, uma Bíblia pentecostal. Jorlei. Tá certo? Verdade, dá para os irmãos. Não é, irmão? É verdade. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Deus não se esconder, né? Mas eu depois cito vocês, Jaziel. Viu? Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus. A bondade de Deus, irmãos, está sobre a nossa vida. Então, deseje afetuosamente, como um menino nascido de novo, o leite racional, não contaminado. Né, irmão? Não contaminado. Por que a gente tem que desejar isso aqui? Diga comigo, para ir morar no céu. Morar no céu, meu irmão. Porque nós já provamos a bondade de Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento.